Olá, alunos do nono ano, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui juntamente com vocês para nós estudarmos a aula de História. Na aula passada, pessoal, a gente iniciou o tema da Primeira República, como que surgiu a Primeira República e como ficou conhecido esse período do final do Império, final da monarquia no Brasil, até a primeira eleição que houve, que ficou conhecido como o governo provisório. Hoje nós iremos estudar as principais características desse período que ocorreu de 1889 até 1891, o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. O primeiro governo da nascente República Brasileira, como é de conhecimento de todos, foi comandado provisoriamente pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que havia liderado o levante militar que derrubou a monarquia e proclamou a República. Por ter sido controlado por membros do Exército, o período compreendido entre a proclamação da República em 1889 e a eleição de Prudente de Moraes em 1894 ficou conhecido como República da Espada. O governo provisório de Teodoro da Fonseca deveria ainda garantir a realização de uma Assembleia Constituinte e criar novas instituições republicanas em substituições às que existiam durante o Império. Tinha o apoio dos cafeicultores paulistas, da oligarquia de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, principalmente além do Exército. Essa última instituição, ou seja, o Exército, estava dividido entre duas alas principais. Uma ligada a Deodoro da Fonseca, cujos membros não tinham uma forte convicção republicana, e os ligados a Floriano Peixoto, formado por positivistas que viu uma clara função para o Exército, a de garantir a existência da República e fomentar o desenvolvimento do país, principalmente com a industrialização através de um governo centralizado. Apesar das diferenças, os grupos se mantinham unidos em prol do projeto republicano, o que não acontecia com a Marinha, pois era fortemente influenciada por oficiais monarquistas, ou seja, aqueles que ainda estavam com o pensamento na monarquia de Dom Pedro II. Bem, pessoal, politicamente, o Deodoro da Fonseca, inicialmente, ele extinguiu as instituições do Império, ou seja, a Constituição de 1824, o Conselho de Estado, o Senado, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Provinciais e as Câmaras Municipais, além de banir a família imperial do país e promover a separação entre Estado e Igreja. Realizou ainda a grande naturalização, concedendo cidadania brasileira a todos os estrangeiros que residiam no país naquele momento. Quanto à política econômica, Deodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda o intelectual baiano Rui Barbosa, que defendia ideias próximas às dos positivistas. A principal medida de Rui Barbosa foi tentar estimular a industrialização do país, configurando o primeiro esforço estatal no estímulo a esse setor econômico. O objetivo era angariar recursos para financiamento de industrialização e da agricultura, munindo o mercado de moeda para atender às necessidades surgidas com o fim do escravismo e a adoção do trabalho assalariado. Para realizar essas propostas, o governo decidiu pela concessão do dinheiro a alguns bancos privados em emitir o papel moeda e criou ainda leis para facilitar a formação de sociedades anônimas, empresas cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores, e também fez as taxações das alfandegárias. E o protecionismo,
que visavam impedir a entrada de mercadorias estrangeiras, estimulando a produção das indústrias aqui mesmo dentro do Brasil. Foi nesse período que começou a industrialização aqui no Brasil. A partir desse momento que houve a emissão do papel moeda no Brasil, o resultado foi catastrófico. A inflação no Brasil passou de 1,1% em 1889 para 89,9% em 1891, já que a emissão de moeda não foi acompanhada do fortalecimento de seu lastro, uma quantidade em ouro que sustentassem essa emissão de acordo com as diretrizes econômicas financeiras do capitalismo, naquele momento. A especulação na Bolsa também cresceu, gerando posteriormente uma série de falências. Essa crise econômica ficou conhecida como encilhamento, devido ao fato da palavra de se referir ao local em que os cavalos de corrida se preparam antes dos páreos no momento que são feitas as apostas. As oligarquias pretendiam manter o federalismo, assegurando a manutenção de seus poderes regionais. Para isso, pressionaram pela realização de uma Assembleia Constituinte, medida que vinha sendo postergada pelos militares desde o início da República. As eleições para a Constituinte ocorreram em 7 de setembro de 1890, iniciando os debates em novembro de 1890. O resultado foi a promulgação da Constituição em 24 de fevereiro de 1891 e a eleição indireta de Deodoro da Fonseca para presidente e de Floriano Peixoto como seu vice, dando início ao primeiro governo constitucional da República. Foi nesse período em que houve a primeira eleição, que houve o voto, mesmo que sendo ainda o voto indireto, certo? Então, a primeira eleição na República Brasileira foi em 1891. Bom, gente, a gente viu as principais características desse momento que houve no Brasil, que foi o governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Mas para a compreensão melhor desse tema, é importante que você pegue o seu livro didático, leia atentamente o conteúdo e pesquise na internet sobre temas, sobre esse assunto, para que fique bem compreendido esse assunto. O mais que eu queria falar para vocês hoje é que vocês façam a atividade proposta, que eu irei passar aqui no grupo do WhatsApp, copiem no caderno de vocês e retornem com as atividades respondidas. Uma boa tarde a todos.